Para onde vamos? É a pergunta ansiosa que nos move a todos. Precisamos de evoluir para uma sociedade de relações mais horizontais, de relações mais de cooperação e não de dominação. E penso que a Raquel toca nesse problema, mostrando que é preciso que se ouça as pessoas, que o poder e as leis e as próprias regras venham de baixo para cima e não propriamente de cima para baixo. Acho que temos que fazer um reset do país. Temos que parar para pensar, deixar as coisas urgentes a funcionar e se calhar chamar toda a gente. Chamar os médicos e os enfermeiros aos hospitais, chamar os professores, os pais às escolas, chamar a população às câmaras municipais, às juntas de freguesia e ouvir toda a gente durante as semanas que forem necessárias e perguntar-lhes o que é que querem do país, que país querem. Vivemos um momento histórico de uma certa possível mudança e viragem, e oxalá que sim, porque nos últimos anos o país tem estagnado um bocado e, portanto, será preciso que as coisas se alterem um pouco e para que elas se alterem é preciso aparecer pessoas que analisem o problema, o mostrem e que, portanto, tornem a sociedade sensível à necessidade de alguma mudança. O problema de Portugal não é o seu labirinto da saudade ou medo de existir ou a tese dos grandes costumes. Nos últimos 40 anos, uma parte da população manteve direitos sociais importantes e uma parte mais jovem foi precarizada, mas essa precariedade não se deu imediatamente com um retrocesso social, porque os pais foram sustentando os filhos, para usar uma metáfora, e nós agora chegamos a uma situação em que isso acabou. Vai-se abrir na sociedade portuguesa uma época de grandes conflitos sociais, porque nem os mais velhos conseguem já sustentar os mais novos, nem os mais novos conseguem viver com estes baixos salários e, portanto, abre-se uma época em que os conflitos se vão... Eles, quanto muito, adiam-se, mas quando se adiam, agigantam-se. Há uma coisa que a Raquel refere e que eu acho que é extremamente importante. Trabalhamos demais e as pessoas só podem refletir se tiverem tempo livre. E isso é essencial para que as sociedades progridam, senão repetem, vão fazendo a mesma coisa sempre, não é? E depois também se criou, que a Raquel também fala nisso, um pensamento único. É a austeridade e não há alternativa. Não há alternativa se a gente não pensar. Temos a cabeça precisamente para pensar em alternativas. As pessoas têm que ter tempo para viver, têm que ter tempo para respirar, têm que ter tempo de ócio, têm que ter tempo de tédio. Nós somos seres humanos e, como seres humanos, temos que ter espaço para a nossa humanidade. Nós temos que trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Há um poeta brasileiro que tem uma frase que é muito dita, o Manuel Bandeira, em que fala a propósito da depressão e do luto, das coisas mais tristes, em que os pacientes pensam naquilo que não foi, mas podia ter sido. E eu costumo dizer isto de outra maneira, isso interessa pouco. Interessa talvez pensarmos naquilo que não foi, mas poderá vir a ser. A democracia não é um cheque em branco passado de 4 em 4 anos a um grupo de pessoas, muito menos a um grupo de pessoas que, quando chega ao poder e tem acesso a todo o orçamento público de um Estado de 10 milhões de pessoas, ao final de uma semana faz exatamente o contrário daquilo que prometeu num programa eleitoral, em nome de que encontrou uma coisa diferente, quando é óbvio o país está há 40 anos a ser governado pelos mesmos partidos e sabem exatamente o que o deixaram. A democracia tem que ser algo participativo, não se pode ter políticas de saúde sem ouvir médicos, sem ouvir enfermeiros, sem ouvir profissionais, sem ouvir utentes. Não se pode ter políticas para uma escola decididas num gabinete fechado de um ministro e alguns secretários de Estado. E nós somos uma sociedade muito escolarizada, muito urbanizada, as pessoas têm que ser ouvidas, as suas propostas têm que ser discutidas, têm que ser debatidas e nós temos que encontrar aqui formas de aprofundar a democracia muito mais sólidas, muito mais sérias do que aquilo que tem sido feito nos últimos anos. Destruir riqueza
é a escolha económica que tem sido feita nas últimas décadas em Portugal. Isso significa paralisar a produção, significa não investir na formação, significa acarinhar a imigração de quadros formados, significa substituir produção por rendas fixas. Cultiva-se também essa noção do medo, não é? Se não for isto, é a desgraça. Porque eu tenho a impressão que as pessoas não têm tanto medo como tal. E a Raquel também diz isso numa crítica que ela faz ao José Gil, aquele livro dele, do medo de existir. Agora, o que eu penso é que os que mandam, os políticos, os grandes monopolistas, etc., incutem esse medo. Se não for aquilo que nós dizemos, vai ser a desgraça. Vai morrer tudo de fome, vão haver muitas guerras, etc. Não há nenhum problema com o pleno emprego e há um grave problema com o desemprego, porque ele põe em causa a vida das pessoas, ele desmoraliza, ele destrói psicológica e fisicamente as pessoas e ele põe em causa a sustentabilidade da segurança social e do Estado Social. O pleno emprego foi uma realidade nos anos 70, porque é que ele não é uma realidade hoje, quando nós temos muito mais tecnologia, muito mais ciência. É necessário que a população se mentalize no sentido que tem de participar mais, porque se não participar também, os que estão em cima dominam, as pessoas que estão mais em baixa grande massa populacional, não manifestar a sua opinião, não manifestar o seu desejo, não manifestar a sua exigência, não manifestar aquilo que precisa. O futuro constrói-se e temos de ser nós a construí-lo. Se não o construirmos, vamos falhar. Não há nada inevitável na história. A história é um processo feito de escolhas. Somos nós, homens, que construímos o nosso destino e o destino do nosso país está nas nossas mãos.